E aí, meus fofuchos, tudo certo com vocês? Bom, continuando aqui nas nossas videoaulas referente à eletrostática, hoje a gente vai resolver alguns exercícios, certo? De eletrostática, meio que assimilando tudo que a gente já aprendeu até aqui, certo? O capítulo do livro ainda não acabou, que só vai acabar no próximo tópico, que vai ser de lei de Coulomb, só que eu gostaria de deixar uma aula especial para esse tópico, porque é um assunto muito importante. Como se diz, é o primeiro assunto onde ele consegue abordar todos os assuntos anteriores que a gente já teve até agora, certo? E conseguir explicar por meio de equacionamento pesado mesmo, não pesado necessariamente difícil, mas que a gente só vai trabalhar com equação, certo? Até agora foi uma pegada mais teórica, certo? Tanto que os exercícios, alguns vocês vão ver que não tem conta nenhuma, certo? Então, é uma pegada mais teórica, um negócio mais de assimilação mesmo, é o que a física está tentando dizer para gente, de fato, certo? Bom, vamos lá então, exercícios de eletrostática. Vamos começar aqui com exercícios referentes aos princípios de eletrostática. Dando uma breve revisão, a gente pode rever que os princípios de eletrostática são o princípio da atração e repulsão, certo? Onde, quando eu tenho cargas positivas, positivas não necessariamente, né? Positivas ou negativas, mas quando eu tenho cargas iguais, elas se repelem, e quando eu tenho cargas diferentes, elas se atraem, certo? O princípio de quantização de carga, ou seja, a carga elétrica assumida por qualquer corpo é sempre múltiplo inteiro. Isso que a gente tem que tomar como base, certo? Lá da nossa segunda aulinha, que era a primeira online, mas a segunda que a gente teve. E também o princípio da conservação, não quantização. Conservação das cargas elétricas, onde a carga que eu tenho em um sistema inicialmente tem que ser igual à quantidade de carga que eu tenho no mesmo sistema final, certo? Quando eu passo por um processo elétrico. Perfeito? No mesmo sistema. Vamos lá, então, começar com os nossos exercícios. Exercício 1, perfeito? Da FAF, Minas Gerais. Não faço ideia que seja FAF, mas esse exercício me atraiu. Vamos lá. Dizer que a carga elétrica é quantizada, opa, a gente acabou de ler isso, hein? Significa que ela só pode... Não, significa que ela só pode ser positiva. Vixe, isso disse alguma coisa aqui? Ó, isso promove carga elétrica de quantizada. Não disse nada, não. Enfim, não pode ser criada nem destruída. Opa, opa, opa. Isso aqui é interessante porque pode confundir, certo? Mas isso é conservação de carga. Nenhuma carga pode sumir nem desaparecer, mas isso não é quantização. Pode ser isolada em qualquer quantidade. Putz. Pode? Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Meu parceiro, que coisa bonita essa frase. Pode ser positiva ou negativa. Cara, isso aqui não tem nada a ver. Pode ser positiva ou negativa? Pode ser o que ela quiser, cara. Ela realmente pode ser o que ela quiser. Para a carga ser quantizada, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, realmente. Só que isso não é a informação completa. Por quê? A carga só é quantizada quando ela é um múltiplo inteiro de um mínimo definido. O mínimo definido é quem? A carga fundamental, certo? Essa carga aqui, ela pode assumir um número positivo ou negativo, como disse aí. Então aí tá certa em partes, só que não completa, certo? Só que ela só pode assumir, ó, um n, um número inteiro natural aqui, ó, um número inteiro. Não pode ser um número fracionário, um número inteiro da carga fundamental, certo? Ou seja, uma quantidade mínima definida. Não pode ser 1,5 e, certo? Tem que ser 1e ou 2e, números inteiros. Bom, a gente já sabe então que a D é a certa, mas por que a C não é certa? Pode ser isolado em qualquer quantidade? Não, não pode ser um número decimal, um número fracionário, certo? Tem que ser um número inteiro, n vezes e. Não pode ser criada nem destruída. Como a gente já disse,
ela realmente não pode ser criada nem destruída, só que isso não se remete à quantização de carga, isso remete à conservação de carga, certo? Só pode ser positiva. Essa daqui a gente desconsidera totalmente, aquela questão que a gente só passa. Então, letra D de doideira. Certo. Então, passando para o nosso exercício 2, vamos lá. Da Unimap, São Paulo. Se eu não me engano, essa faculdade é de Piracicaba. Se eu não me engano. Mas vamos lá. Analise as afirmações abaixo. Cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. Interessante. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, certo? Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem, certo? A carga dos corpos são múltiplos e submúltiplos da carga do elétron. Opa. A carga elétrica dos corpos só pode ser múltiplo inteiro do valor da carga do elétron. Opa, informação importantíssima. Então, estão corretas a afirmar, certo? Vamos chavar bonitinho cada uma das alternativas, aí a gente consegue responder, certo? Se bem que tem um viezinho ali já meio que mostrando quem tá certo. Mas enfim, vamos lá. Começando aqui, da primeira, cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. Sinais diferentes se repelem. A gente viu aonde? Aqui, ó. Nos princípios de eletrostática, certo? Que partículas eletrizadas com cargas de sinais opostos se atraem e sinais iguais se repelem. Opa! Então alguém já cai por terra aqui. Sinais diferentes se repelem. Não, sinais diferentes se atraem. Ó, o positivo e o negativo se atraindo, certo? Então a 1 aqui, ó, errada. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Perfeito. Mesmo sinal, certo? Vai ter uma força de repulsão entre elas. É exatamente o que acontece. Então a 2 está certo. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. É exatamente isso que acontece. Como aqui a gente pode ver, que nem no exemplo da primeira, vai ser atração. Certo? Vai ter uma força onde elas vão apontar uma para a outra. No caso desse referencial, é apontando para F para menos F, certo? Então elas se atraem. A carga elétrica dos corpos são múltiplos e submúltiplos da carga do elétron. Putz, essa daqui estava quase certa. Estava quase certa. Só que um submúltiplo quebra todo o nosso esquema, cara. O n, o número n, que é um número inteiro, ele é necessariamente um múltiplo da carga fundamental aqui nesse exemplo, certo? Então, se fosse só múltiplo, beleza, a questão estava certa. Só que esses submúltiplos se remetem a números fracionários. Então, é como se a gente dissesse que números fracionários, sendo submúltiplos da carga do elétron, a carga pode assumir esses valores? Não, porque a carga de elétron só pode assumir valores múltiplos, valores inteiros de um mínimo fundamental. E o mínimo é a carga do elétron. Por exemplo, eu posso ter 1 multiplicando a carga fundamental. Eu posso ter 2 multiplicando a carga fundamental, certo? Só que se eu fosse pegar um submúltiplo, eu teria um 0,2 vezes e. Opa, isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Eu não posso ter um número fracionado multiplicando a carga do elétron, porque tem que ser números inteiros multiplicando a carga mínima fundamental aqui, que é a carga do elétron, certo? Perfeito. Então, essa daqui está errada. A carga elétrica dos corpos só pode ser múltiplo inteiro do valor da carga do elétron. Perfeito. Acabamos de discutir isso. Só pode ser um múltiplo inteiro. N vezes Z. Certíssima. Então, sendo que a primeira está errada, a segunda está certa, a terceira está certa e a quinta está certa, só pode ser a letra C de coisa maluca, certo? Vamos para o próximo exercício.
EFOA, Minas Gerais. Sei lá que porra é EFOA em Minas Gerais, mas esse exercício é muito interessante. Muito interessante. Vamos lá. Um sistema é constituído por um corpo de massa M carregado positivamente. Já vamos guardando informação, que é assim que resolve exercício de física. Que a gente tem essa informação, mas que vão anotando sempre, façam diagramas, por favor. Com carga Q, certo? Positivamente com carga Q, que é isso aqui que está denotado para a gente. E por outro corpo de massa M, então, opa, a gente já percebe que os dois têm massa M, por mais que eles sejam diferentes, certo? Mas outro corpo de massa M carregado, opa, negativamente, meu amigo, pelo amor de Deus, denotado no nosso diagraminha aqui, certo? Em relação a esse sistema, pode-se dizer que sua carga total é menos Q e sua massa total é 2m. B. Sua carga total é nula e sua massa total é 2m. C. Sua carga total é mais 2Q e sua massa total é 2m. D. Sua carga total é mais Q e sua massa total é nula. E E. Sua carga total é nula e sua massa total também é nula. Bom, vamos lá, galera. Quais são os princípios que a gente tem que levar em consideração nesse exercício? A gente já sabe que a alternativa é B, porque eu nem fiz uns efeitinhos assim para passar para o lado e surgir do nada. A alternativa B, que é do nada, bonitinho, porque eu sou um burro que não sei mexer no PowerPoint. Mas enfim, até lá a gente se acostuma. Mas por que a carga total é nula e a massa é 2m, certo? Que a gente tem que respeitar. Nossa, olha que coisa maluca que ficou isso aqui. A gente tem que respeitar os princípios da eletrostática, alguns princípios da eletrostática. Qual o princípio está mais denotado aqui nesse exercício? Conservação de carga elétrica. Por quê? A gente tem um sistema inicial, tem o sistema no estado final, certo? Que a gente vai analisar depois. Tem duas cargas e não necessariamente a gente vai considerar em relação às cargas as massas, mas as massas a gente analisa depois e vai ter que dar a resposta também, porque massa se conserva do mesmo jeito que carga se conserva. Não pode surgir massa ou desaparecer massa só porque eu atuo um processo elétrico num corpo, certo? A massa se mantém constante no sistema, a não ser que eu retire massa. Mas eu não estou retirando, ninguém falou isso, acontece a mesma coisa. E para as cargas elétricas, mesma coisa. Não some carga, não aparece carga. Perfeito? Princípio da conservação das cargas elétricas. Vamos lá. O que acontece aqui? Inicialmente eu tenho um corpinho A aqui, vou colocar A, um corpinho B, certo? São diferentes, mas possuem a mesma massa. Bom, como eu não tenho nenhuma regra fundamental para soma de massa, a gente sabe que no final, uma massa mais duas massas vão ser duas massas. Não, uma massa mais uma massa vão ser duas massas, certo? Aqui é uma soma direta, soma tranquila e bem intuitiva. Como eu posso ter cargas positivas ou cargas negativas, certo? Cargas positivas ou cargas negativas determinadas por convenção, lá inicialmente por Benjamin Franklin, na época da minha avó. Na real, ele é muito mais velho que minha avó, certo? Para ocorrer o princípio da conservação das cargas, certo? Eu tenho que fazer a soma algébrica considerando os sinais, certo? Considerando os sinais no meu sistema. Então, eu vou fazer uma soma algébrica, considerando os sinais, que são as convenções, que esse corpo significa que está positivamente carregado, falta de elétrons, esse corpo negativamente carregado, excesso de elétrons. Então, beleza, um tem mais Q, o outro tem menos Q. Vamos fazer uma continha aqui no canto, ó, sei lá, aqui no cantinho. Ó. Então, a soma de A mais B pode ser dada por A
mais B. Nossa, eu devia ter feito isso antes, né? Mas aqui vai ficar bonito também. A mais B é igual. A é mais que, certo? Mais, que é uma soma. Isso aqui entre parênteses, por favor. Isso aqui é uma soma, então, mais. Opa, mais outra é menos que. Menos que. Eu tenho mais. Mais. Com o menos, vai ficar mais que. Menos que. Opa! Isso aqui é igual, perdão. Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu apagar isso aqui. Pra colocar um negócio bonito. Aê, pelo amor de Deus. Tá um negócio todo cagado aqui pra você escrever. Vou colocar um igual aqui. Mais que e menos que. Opa, tem duas coisas, sinais opostos. Tchau e benção, meu amigo. Minha carga total é nula. É zero nesse sistema, certo? Então a gente vê aqui inicialmente e no final da visualização aqui do nosso problema, se mantém nula a carga total do meu sistema. Eu tenho uma com mais e uma com menos, o meu sistema está isolado eletricamente, ou seja, não divide carga com ninguém, externo ao sistema, então sua carga total é nula e a sua massa total é 2m, alternativa B, certo? Vamos para a próxima. Galera, antes de eu ir para a próxima, eu gostaria só de pedir um negócio para vocês. Se eu estou indo muito lento, ou se eu estou indo muito rápido, não sei, mas creio que eu esteja indo bem lentamente, eu peço que se isso está atrapalhando vocês, vocês avisem. Porque eu tento pegar, esmiuçar o exercício nos mínimos detalhes, certo? Para que seja acessível a todo mundo. Porque não é todo mundo que tem um nível de entendimento ou um nível de matemática igual, certo? A classe tem pessoas diferentes. Então, eu quero abranger o máximo de pessoas possíveis, certo? Para que todo mundo entenda eletrostática. Ainda mais nessa parte da matéria que é basicamente teórico, certo? A gente fez uma conta aqui que a gente visualizaria que simplesmente falaria que era zero aqui, mas eu botei uma continha só para, entendeu? Então é um negócio teórico. Então vocês me avisam, por favor.